Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de poder continuar sendo ministrada pelo Espírito, de poder deixar aqui no canal registrado palavras de vida. Então que todos vocês sejam edificados e gratos, imensamente gratos pela palavra do Senhor. E que tudo que for dito aqui e também discernido seja para a glória do Senhor, em nome de Yeshua, amém? Hoje eu vou falar de um assunto muito abordado no canal, porque todas as mensagens discernidas pelo Espírito sempre vêm trazer exortações a respeito de arrependimentos de pecados, da nova conduta, da mente renovada, da nova criação no Filho, e para que possamos entender a justificação nele, como está lá escrito em Romanos capítulo 6, com uma consciência de que morremos na semelhança da morte dele e ressuscitamos na semelhança da ressurreição. Tudo uma questão de entendimento, de compreender a palavra de modo espiritual, amém? Hoje eu vou falar mais a respeito da questão do arrependimento de pecados. O título será Arrependimento de Pecados e Frutos, e 3 pontinhos, porque para falar a respeito do arrependimento é algo que é muito importante, porque devemos visualizar o andamento do mundo. Lá em Mateus 24, vai falar de eventos finais, que na verdade, já até falei a respeito, de um modo sequencial, vai falando das dores de parto, porque são acontecimentos como um gráfico crescente. Lá fala de rumores de guerras, e existem vários tipos de guerras que a humanidade enfrenta, guerras que não necessariamente com tanques, mas guerras com divergência de governar, com muitas coisas terríveis que a humanidade sobrecai sobre a humanidade, quando não há alinhamentos, não há um bom andamento em prol de um todo. Então, a não distribuição das riquezas do mundo, falar assim, porque são poucos que têm muito e a maioria precisa trabalhar para obter, e um outro grande número vive numa extrema miséria, não só no que diz respeito à parte material, mas intelectual, moral, de várias formas. E isso se leva as pessoas a padecerem. O não conhecimento faz com que as pessoas padecem. E a palavra do Senhor, ela é instrucional. De todos os tempos, ela é atemporal, porque toda a palavra ela tá aí para nos inspirar, para nos corrigir, redarguir, para nos exortar, para que possamos ter uma vida em conformidade com o Senhor espera que temos, para poder desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dele. Então, olhando para o mundo, se entende as desigualdades, sejam sociais, morais, físicas, de várias formas, por conta de um descontrole na balança. E é claro que o objetivo do Senhor, que é o que eu quero colocar aqui, para falar do arrependimento de pecados, para todos, sem fazer, porque o Senhor não faz distinção, para todos, mas isso se obtém
pelo conhecimento da palavra dele. Se não temos o conhecimento da palavra do Senhor, padecemos em várias áreas da vida. Padecemos. E áreas muito importantes, como por exemplo, o vídeo anterior eu falei a respeito de Ruth, que leva a consciência do modo correto a respeito do tratamento antes do casamento e o casamento. Então, quanto mais conhecimento da palavra, melhor é para nós. Então, eu vou dar início lendo aqui em Mateus, capítulo 4, a partir do versos 12, que diz: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão. Essa palavra em Isaías está no capítulo 9, se não me engano, no versos 1 e 2, se não me engano. Continuando. Versos 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão. Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, abre aspas, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, fecha aspas. Então, não está escrito exatamente aqui, mas de um modo histórico, se falam que quando o Senhor se encontra ali com João Batista, faltava 40 dias para fazer 30 anos. Então ele estava próximo aos seus 30 anos, quando ele foi batizado. E a partir daí ele dá início ao discipulado. Discipular os discípulos e levar a mensagem do reino. E a primeira das instruções maravilhosas que ele inicia é falando a respeito do arrependimento de pecados. Seria extraordinário, magnífico, maravilhoso se todas as ministrações feitas por aqueles que são encarregados a estar com a palavra do Criador voltassem para essa questão do arrependimento, para se entender o quanto que o reino é importante. Porque sem o arrependimento de pecados, não podemos desfrutar. Primeiro, vem o conhecimento desse reino. E aí vem o tratamento do Senhor na nossa vida, que é um modo individual de acordo com o buscar, que é o próprio Senhor que nos encaminha a esse buscar. Então, se temos um coração voltado à palavra do Criador, uma mente voltada para a leitura, com interesse de nos enriquecermos mais e mais da palavra dele, mais edificados somos. E, consequentemente, com arrependimento de pecados. O arrependimento de pecados é importante dizer aqui. Qual é a evidência do arrependimento de pecados? Porque o arrependimento ele tem que evidenciar mudança de conduta, de caráter, um novo comportamento, um novo modo de como se conduzir diante daqueles que são próximos seu. Então tudo isso é demonstrar frutos, é dar frutos. Você entendendo a mensagem de modo espiritual, vem? Deixa eu só ver aqui, peraí. Ver que está aí.
vou achar, tem que achar porque é muito importante aqui. Quando se fala dos frutos, a própria palavra ela vai descrever como evidencia esse arrependimento. Quais são esses frutos? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versos 23, diz: Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Estava aqui procurando para confirmar onde que estava, porque essa palavra aqui está escrita em Isaías 51, 50 ou 40, mas fala do mesmo sentido, 51:12. Aqui, ó. Porque a relva, o que é a relva? Um exemplo, eu estou aqui no Nordeste, tem muita terra, muita roça. E esses últimos meses foram de muita chuva. Bastante, muita chuva mesmo. E o que ocorre? O nascimento de muitas e muitas relvas, muito matinho, bastante. E eles nascem rapidamente, crescem rapidamente. Fica tudo assim, visivelmente, fica tudo lindo, tudo verdinho, mas são apenas relvas, são apenas matos. Um ou outro dá uma florzinha, encanta, né? De modo assim muito rápido, mas o que acontece depois? Aqui, ó, Isaías 51, versos 12. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema? Homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva. E aqui, deixa eu ver, 40, versos 8, fala: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E agora eu vou explicar porque que eu fiz questão de ler essas três. Isaías 51 vai falar para não temer. Não temer. Por quê? Trazendo para o lado espiritual, muitas pessoas humildes, simples e que têm discernimento da palavra do Senhor, entende a letra espiritualmente, às vezes têm a ficarem amedrontados por verem pessoas como relvas mais bonitas, pessoas cheias de status, de fama, de poder, de liderança. Nos templos suntuosos, as pessoas tendem a se sentirem pequeninos, quando na verdade toda essa aparência de poder é como relva, porque pode murchar e se acabar. E o intuito da mensagem aqui é trazer a consciência de que o arrependimento de pecados e ao decorrer do entendimento da palavra do Senhor, gerando frutos, você é comparado como um pomar. É claro que também, no que se refere à questão do significado disso, o pomar ele dá frutos azedos, frutos doces, e a própria palavra aqui vai falar a respeito disso, dos frutos amargos, né, azedos, frutos diversos, para todos os gostos. Assim é a humanidade. Então, quando tem esse lado figurativo, colocando
coisas que é a criação do Senhor, o Senhor quer nos trazer o sentido espiritual da palavra. Então, do mesmo modo, são pessoas, existem aqueles que estão com muito poder, viçosos, bonitos, mas que podem murchar como relva se a estrutura dessa pessoa não for a palavra do Criador. Então, independe se você é uma pessoa humilde ou se você está crescendo no conhecimento, você deve entender que esses frutos é o que realmente te coloca como alguém que está caminhando no caminho de luz diante do Todo-Poderoso. Aqui em... Deixa eu ver aqui, se é aqui em Mateus. Aqui, ó, em Mateus 7, a partir do versos 15, vai falar, ó, a árvore e seu fruto. Abre aspas, a partir do versos 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Por isso que eu estou falando desde o início, que devemos nos atentar quando temos conhecimento da palavra de vida, da palavra do Senhor. Entendemos a importância de arrependermos dos nossos pecados, que é possível com conhecimento bíblico. A partir do momento que vamos tendo conhecimento da palavra do Criador, vamos fazendo uma análise da vida, da criação, do meio que somos inseridos, seja familiar, onde quer que estejamos, na nossa vida no todo, e observar o que convém e o que não convém. Essa é uma análise que deve ser feita, mas que só é possível com conhecimento bíblico. A partir daí, que é a Bíblia, por isso que lá em João 17, o Salvador fala que eles estavam sendo purificados pela palavra que estavam ouvindo, santificados pela palavra que estavam ouvindo. Então, o ato de meditar na palavra do Criador nos possibilita isso também, a sermos santificados. E, tão logo, demonstramos os frutos. Só que esses frutos, eles nem sempre são compreendidos. São frutos de temperança, de amor ao próximo, de respeito, de zelo, cuidado com as palavras, o amor fraternal, amando primeiramente a você, valorizando o seu corpo, o templo do Espírito, para valorizar outras pessoas, para aprender a amar o próximo. Então tem tudo é voltado do ser humano para o ser humano. E também depois, com esse amadurecimento, com esse aprofundamento do conhecimento da palavra do Senhor, o Espírito vai nos capacitando a entender a parte da questão da adoração, os mandamentos diante do homem para o Senhor, para saber como nos direcionar no que se refere à questão de culto, de adoração ao Todo-Poderoso. Então percebam que é como se fosse, como que tivéssemos, na verdade, que nos possibilitar a estudar a palavra do Criador, para conhecermos, assim como estudamos ensino médio, o fundamental, o médio, ou outros acrescentados, é a palavra do Senhor, não se trata de religião. O mal é esse, é ver a palavra do Criador e associar a religião. Não tem nada a ver. A palavra do Criador é o livro, é uma biblioteca inteira. E é a palavra do Criador que precisa ser gerada em nós. E ela só é gerada em nós quando
nascemos novamente, passamos a entendê-la de modo espiritualmente. E aí se entende que esses frutos, os frutos, aí agora eu quero colocar aqui essa questão da relva e dos frutos. A relva, ela tem um tempo determinado. Depois passando, vindo o sol quente, ela seca, ela murcha, ela morre. Por quê? Porque as raízes dela são superficiais, são rasas, então ela não tem resistência ao calor do sol. Vou colocar assim como um momento que não é propício para ela, ela desfalece, ela morre. Já uma árvore boa, que aqui eu poderia colocar inúmeras, né? Tantas e tantas e tantas, todas as frutas que vier aí na sua mente. Você precisa ter um jeito para plantar, seja muda, seja semente, seja como que for o meio para adquirir aí a muda, né? Aí você vai regar, você vai cuidar de acordo com a planta, você vai ter que regar de acordo, colocá-la na claridade, o quanto que ela suportar. Você vai ter que estar observando, vai ter que cuidar. E se você plantá-la no chão, vai se tornar uma árvore grande, se você quiser ela menor, mas você vai ter que cuidar dessa planta para que ela te dê frutos. E do modo correto você terá frutos, frutos saborosos. Você irá se alimentar desses frutos. Então a vida espiritual não é diferente. Por isso há instrução desde Provérbios, onde o Senhor, pelo o agir do Espírito dele em homens, usou pessoas, usou Salomão, usou Davi, usou todos, primeiro ou segundo testamento, para trazer palavras de vida, para nos exortar. Quando fala para os pais ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Quando fala a respeito do comportamento das mulheres, dos homens. Quando fala as instruções a respeito de como elevar a adoração ao Senhor. E como tratarmos uns aos outros. Então, existe uma tabela, eu vou colocar assim como tabela. Existe uma tabela de comportamento que agrada o Senhor. Não é de qualquer jeito. E está muito distante se passar pela sua cabeça, no que, quando vem a questão da santidade, muita gente já pensa, a veste, tem que se vestir de tal jeito. A palavra do Senhor nos ensina a sermos moderados. É claro que uma pessoa que professa fé, crê na palavra do Senhor, você não vai ver praticamente despida. Você não vai ver essa pessoa mostrando seus decotes, despida, com maquiagem exagerada, cabelo quase que raspado. Eu tô falando essas coisas por quê? Porque tais atitudes muda uma personalidade. E não é essa a instrução da palavra do Criador. A instrução da palavra do Senhor, que a mulher, seja sim feminina, seja mulher, seja cautelosa, seja virtuosa, seja bondosa, seja sábia e não tola. Uma mulher feliz, porque uma mulher que tem todas essas características pela exortação da palavra do Criador, ela é feliz, não tenha dúvida. Do mesmo modo, o homem tem as instruções para o comportamento do homem. E se o homem que professa uma fé, de repente está mais mostrando um modo de se vestir, ou um comportamento meio afeminado, tá com uma personalidade diferente. Então, isso não é de agrado à palavra do Criador, não é de acordo com a palavra do Senhor. E não se trata de preconceito, não se trata nada disso, mas se trata de como nós nos conduzimos, porque isso está muito voltado à questão dos frutos.
Os frutos não é só você falar, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio em Cristo, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Você pode falar muito a quem te observa simplesmente pelo seu comportamento, pelo seu modo de como você se conduz, de como você trata as pessoas. É isso que as pessoas observam, principalmente quem tem a palavra em mãos. Então, percebo hoje que está sobrevindo ao mundo muitas coisas complicadas e difíceis, escrita lá em Mateus, que são atemporais. Tsunamis, temperaturas fortíssimas, seja pelo calor escaldante do sol ou a baixa temperatura, epidemias, que é o que nós estamos, o mundo todo está enfrentando, e tantas outras coisas. E o que nós devemos observar em tudo isso? Todas essas coisas acontecem, como eu já coloquei, acredito eu, demonstra a misericórdia do Senhor em nos levar à palavra dele. Em pelo menos nos atentarmos, opa, peraí, né? O que a Bíblia está falando em relação a isso? O que está acontecendo? Está tudo muito estranho. Você vai encontrar as respostas na palavra do Senhor. E a conclusão será: o Senhor nos chama para conhecê-lo, para conhecer a vontade dele. Porque o Senhor não se agrada, como diz em Ezequiel, se não me engano, capítulo 8, se não me engano, 18, 8 ou 18, que ele não se alegra, não se agrada com a morte do ímpio, do pecador, mas que ele se arrependa e viva, se converta. O ato de converter é mudança, mudança de visão, mudança de pensamento, de formular um pensamento de acordo com o que diz a palavra do Senhor. E isso não se trata de religião, se trata de podermos nos conduzir de modo correto na vida e o tempo que o Senhor nos dá em vida, para sermos gratos a Ele, sermos colaboradores do Evangelho, levando a mensagem do Reino e viver a cada tempo que o Senhor nos dá, demonstrando esses frutos. Porque você olha para a natureza, você vê a bondade do Senhor. Você vê os pássaros que semeiam as sementes, e creio eu, nos lugares apropriados. Porque nós vemos o agora, o já, o Senhor vê lá na frente. E Ele trata, Ele levanta pessoas que não foram direcionadas por conceitos doutrinários, mas por amor a fazerem o bem a outras pessoas necessitadas que já estão excluídas da sociedade. Por quê? Porque elas mesmas se excluíram da família, excluíram da sociedade, estão em condição de rua, com problemas diversos, e estão presas numa calamidade muito difícil. É muito difícil, as pessoas ficam presas nessa condição sem conseguir serem libertas. E tudo vai, no sentido de tudo isso que eu estou colocando aqui, a ausência do conhecimento da palavra do Criador. Porque eu não acredito que alguém que foi liberto, alguém que foi alimentado por essas palavras de vida, caia em tentação ou provações complicadas assim. Mas cabe ao ouvir uma mensagem como essa a respeito do arrependimento de pecados, a fazermos uma autoanálise. Será que estamos dando frutos que demonstra arrependimento? É muito simples. Começa a lhe questionar
sobre a questão do tratamento. Como é que você tem tratado as pessoas? Ou tratando a você mesmo, na sua individualidade. Então, é algo que devemos fazer uma análise profunda, porque devemos sim ser como árvores frutíferas, sem pensamento dividido ou falta de confiança na sua fé, para cair em qualquer ciladinha das trevas e aí você se encontrar numa escuridão como relva, não. O objetivo é prosseguir. A árvore frutífera, ela fica um tempo para depois renovar suas folhas. Todos nós precisamos de tempo, todos nós precisamos de um tempo para nós. Não somos de ferro, somos seres humanos. E muitas das vezes podemos nos encontrar em momentos emocionais. Então precisamos tratar tudo isso. E o tratamento vem pela questão da meditação da palavra do Senhor, que Ele nos possibilita. Ao renovar as folhas, vêm os frutos, tão bons quanto os anteriores. Então é essa preocupação, é essa visão que devemos ter nos frutos. Então o tempo de espera é o tempo que nos preparamos, o tempo que meditamos. Se queremos fazer algo para demonstrar a presença do Espírito em nós, é preciso estar com a mente na palavra do Senhor. Amém? Então, Cristo, Ele já iniciou dizendo: arrependam, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui em Mateus 4, versos 16 e 17. O reino dos céus está ao alcance de todo o que crê, de todo o que deseja vivê-lo. Então, que o Senhor conclua toda a obra e que Ele continue nos dando a orientação pela instrução, pelo discernimento da letra, pelo Espírito, amém? Obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos na paz.